Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos onliners. Estamos aqui para mais uma entrevista do projeto que faz parte das comemorações pelo 29º aniversário da Lei de Cotas. Este projeto é desenvolvido pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. A Câmara Paulista é um movimento de articulação social coordenado pelo projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo, com a participação de instituições governamentais e não governamentais, e promove discussões de políticas públicas e privadas destinadas a estimular os estudos e promover o debate e a mobilização para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. A Câmara Paulista é mais uma das várias instâncias de luta pela afirmação do direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Eu quero agradecer aqui o trabalho do Luan, nosso intérprete de Libras, e quero também agradecer o apoio técnico da Júlia Perucetto, que está aí atrás das câmeras no apoio técnico aqui ao nosso trabalho. Eu sou Tuca Munhoz, eu tenho 62 anos, eu tenho bigode e barba grisalhos, olhos azuis, o cabelo quase careca, passei máquina 1, estou vestindo uma camisa social azul marinho. Luan, por favor. Eu sou o Luan, meu sinal, eu sou intérprete de Libras, eu sou moreno, o cabelo preto, a barba preta também, e os olhos pretos também. Eu ia falar azul, mas não, é preto. Uma camisa, eu estou usando uma camisa branca. Rafael? Olá, meu nome é Rafael, eu também tenho barba, eu acho que todo mundo aqui tem, né? Barba preta, eu estou usando óculos escuros, eu tenho cabelo comprido, liso, preto, que está amarrado num coque atrás, estou usando uma camiseta preta, não vou falar a cor dos meus olhos porque não aparece aqui por causa do óculos escuro, mas são castanhos escuros. Uhum. Obrigado. E hoje vamos conversar sobre a questão, toda a temática desse conjunto de entrevistas é trabalho. Tanto a questão do trabalho do entrevistado, como uma discussão mais ampla da questão do trabalho e das pessoas com deficiência. E hoje nós vamos entrevistando aqui o Rafael Giger, é assim, né, Rafael? Isso. Giger. Nós vamos, uma entrevista, digamos, até diferenciada, porque o Rafael é profissional da área, é auditor fiscal do trabalho, é isso, né, Rafael? No Rio Grande do Sul. Perfeito. Rafael, você é a primeira pessoa que eu entrevisto que eu não conheço anteriormente, né? Nós somos estranhos, estamos nos conhecendo agora. Eu sempre fico mais à vontade em conhecer, em entrevistar quem eu já conheço, quem eu tenho alguma amizade ou intimidade, enfim. Mas eu procurei saber de você e vou começar com uma pergunta que, para mim, do que eu conheci de você, foi muito, muito significativa. E vou começar falando isto. Faze, se não por nós, por ti. Faze por ti e salva-nos. O que significa essa oração? É uma oração, né, Rafael? O que significa para você uma oração. essa oração? Nossa, mas tu encontrou isso aí mesmo, hein? Isso é do Avino Malkeino, que é a última oração que é feita no Dia do Perdão. No judaísmo, né, o dia mais importante da religião judaica é o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. E essa é a oração principal desse dia de jejum, de expiação. E é uma oração longa, né? Avino Malkeino significa nosso Pai, nosso Rei. E comenta de uma série de questões para pedir o perdão, né? E de pedidos, pedir para que não tenha peste, que não tenha fome, que não tenha guerra. E ao final dessa oração, ele diz exatamente isso, né? Se não por nós, faz por ti mesmo e nos salva. E eu acho muito emocionante porque
Bom, isso envolve uma série de questões, né? Tem a questão do egoísmo e da coletividade, do pensar no outro e não pensar em si, e como às vezes o pensar no outro é pensar em si mesmo, né? Quer dizer, a gente pode falar isso em várias áreas, por exemplo, no cuidado do meio ambiente, né? Eu sempre digo que o meio ambiente não está nem aí para nós, né? A gente não tem que proteger o meio ambiente pelo meio ambiente. A gente tem que proteger o meio ambiente para nós. Porque se a gente fizer tudo errado, o meio ambiente ele vai se transformar, mas vai continuar aí. Mas talvez não seja mais compatível com a nossa vida. Um aquecimento global não faz mal para as geleiras, faz mal para nós. As geleiras acabam, mas a natureza se reorganiza. Então, quando a gente fala de salvar o meio ambiente, a gente não está falando sobre salvar o meio ambiente. A gente está tentando nos salvar, mantendo o meio ambiente de uma forma que seja saudável para nós. E a gente pode falar isso, não só falar sobre a natureza, mas falar sobre as relações sociais também, né? A gente pode falar sobre a inclusão, quando a gente faz, entre aspas, pelo outro, na verdade a gente está fazendo por nós. Uma sociedade onde todos são egoístas, todos só fazem por si, né? Não pensando aqui num anarquismo utópico, né? Onde todo mundo é bom e todo mundo se ajuda. Se a gente pensar só na gente egoisticamente, bom, as pessoas vão todas morrer de fome. A gente vive numa sociedade onde um depende do outro, né? Então, fazer bem pro outro é fazer bem para nossa sobrevivência mesmo. Rafael, nos textos que eu li, nos seus textos, parabéns, aliás, são textos que eu recomendo a todos lerem. Eu encontrei esses textos na sua página no Face, não sei se você tem outros meios de divulgação, mas depois a gente vai te perguntar isso, mas são textos, aliás, como essa fala que você acabou de apresentar, são textos que eu considero permeados de humanismo e mesmo de emoção, né? Acho que são coisas indissociáveis, né? Humanismo e emoção. Ao falar, a sua fala agora mesmo me emocionou, né? Me trouxe, enfim, me causou um impacto emocional, porque é profundamente permeada de humanismo, no meu entendimento, né? E de fé. Você diz que não tem religião, mas me parece que toda a sua fala é permeada de fé, né? De crença. E eu quero te perguntar, eu estava muito em dúvida em te fazer essa pergunta, mas eu quero te perguntar, por falar em crença e por falar em humanismo, e por tudo que eu li dos seus textos, quero te perguntar, você acredita na luta de classes? Se eu acredito na luta de classes, bom, o meu trabalho, ele tem a ver com a luta de classes, né? Não adianta. A gente ainda não falou aqui na live sobre o meu trabalho, mas eu, como auditor fiscal do trabalho, a existência do meu trabalho decorre disso, né? Porque o capitalismo, da forma que ele se constitui, ele naturalmente... Sabe que... Olha só que interessante. Uma vez eu fui dar uma aula, e eu acho que eu falo isso justamente nesse texto que tu cita, né? Uma vez eu fui dar uma aula para crianças de uma escola particular sobre a Agenda 2030 das Nações Unidas e tinha que falar sobre eu quero te o fazer lado perguntas hipossuficiente. sobre esse texto, sim. Estou por dentro. Certo. E pois é, tô vendo. Mas depois eu falo um pouco sobre como é que seria ótimo falar sobre como é que eu comecei a escrever esses textos também. Mas, enfim, nessa aula para crianças, falar sobre o lado hipossuficiente sobre a relação trabalhista, e que é um desafio enorme, ainda mais crianças, escola privada, vários filhos de empresários. Eu comecei justamente perguntando para eles qual é o objetivo da empresa, né, da fábrica. E uma criança muito inteligente lá atrás disse, é produzir, é ter lucro. Eu falei, é isso mesmo. Então, como é que tu tem mais lucro? Gastando mais ou gastando menos dinheiro? Gastando menos dinheiro. Então, quanto menos eu gastar na minha fábrica, mais lucro eu vou ter. Quanto menos eu pagar para os meus trabalhadores, maior vai ser o meu lucro. Então, isso mostra que a própria lógica, né, da forma da produção, do capitalismo, ela já nasce com essa questão da disputa entre as classes, né? É o patrão
claro, isso falando de uma forma genérica, né, é o patrão tentando ter o maior lucro, até para competir com outras empresas, para seguir crescendo, enfim, tudo dentro da lógica, mas só que tem trabalhadores ali, né, e tu pode tentar aumentar a eficiência de uma máquina, diminuindo o custo que ela dá, mas ali as pessoas não são máquinas, né, e tu tem uma legião de trabalhadores para ti, que pela lógica estrita, né, do lucro, né, tu tem que pagar o mínimo possível, tem que dar o mínimo de direitos possível. Isso é não humano, né? Então já vem daí, né? A luta pelas classes no capitalismo, ela é algo natural. A corda sendo puxada dos dois lados. De um lado tem um trabalhador querendo ter uma vida digna, e do outro lado tem uma empresa que quer concorrer com as outras empresas e quer ter o mínimo de gasto possível, né? Nesse Então, texto claro que mesmo, tem. Respondo. nesse texto mesmo, Rafael, você coloca uma questão também que eu achei Sim. bastante interessante e te peço aí para você desenvolver um pouco mais. Enfim, você coloca a questão da... Quando um trabalhador individualmente perde, né, direitos, ou quando ele deixa de acessar direitos, toda a humanidade perde. Né? Você coloca esse conceito. Né? Como que é isso? Vamos aprofundar um pouco isso. Isso eu achei muito interessante, porque é uma questão que normalmente as pessoas não veem. Né? Nossa sociedade, por razões até dessa disputa econômica e ideológica, ela individualiza os problemas, como se aquele problema fosse só do indivíduo. Isso é muito forte, depois nós vamos adentrar nesse tema também, na questão da deficiência. Né? Mas no campo do trabalho, como que é isso? Né? Por que quando um trabalhador individualmente perde, toda a humanidade perde? Nesse texto específico, né, eu falo da pandemia, né, sobre o fato de que o trabalhador que não tem direito, né, logo que começou e precisa sair para trabalhar informalmente para ter renda, faz com que mais pessoas circulem e o vírus circule junto, né. Então, nesse caso específico ali, eu falava justamente da pandemia como a falta de uma seguridade social, falta de um direito do trabalho para alguns indivíduos, né, deixar eles enfim, ó, Deus dará, não é a eles que está Deus dará, né? É todo mundo. E quando tu me faz essa pergunta, eu lembro de outro conceito judaico, né? Eu sou de ascendência judaica, então eu gosto muito de estudar. E tem um outro conceito que também é interessante, que ele não é tão comum a outras religiões, que ele diz o seguinte: o pecado de um homem é um pecado de todo o seu povo. Quando alguém falha, né? Pensando lá no Velho Testamento, inclusive, quando alguém falha, todo o povo merece ser, entre aspas, punido, né, ou tá corrompido, ou tá fazendo errado junto. Aliás, isso aí E eu se acho aproxima que muito vem de com o conceito do Ubuntu, não? Quando um membro da sim, comunidade erra, né? É interessante como sim. culturas e religiões, enfim, completamente distantes, só que não, né? Só que não. Sim. É que nem os clichês, é que nem os provérbios, né? Isso vem embebidos de sabedorias muito grandes, tanto que aparece em vários lugares, né? Eu vou entrar nisso, mas me deu vontade de falar outra questão que eu tô em quarentena, né? Eu tô trabalhando de casa, eu não saio, até pela minha deficiência visual dificulta até a circulação sem precisar de apoio de outras pessoas, eu tenho percebido isso na quarentena, e eu tenho trabalhado de casa. Passo o tempo todo em casa. E eu percebo como para mim é importante ter um descanso semanal, né? Eu estou praticamente falando de religião, nunca falo, né? Mas o judaísmo ele traz isso sobre o dia sagrado, né? O dia santo, o Shabat, né? Que os católicos transformaram no domingo, que é o dia do descanso e que a legislação trabalhista também traz o descanso semanal remunerado. E eu me impus esse dia de descanso, eu poderia trabalhar todos os dias, né, um pouquinho, trabalhar nas minhas atividades, mas eu tiro pelo menos o fim de semana para o lazer. Isso é muito importante para diferenciar os dias. Se tu está sempre em casa, a rotina é sempre a mesma, e até uma forma de saúde mental tu fazer a diferenciação desses dias. Tu fica na expectativa do fim de semana, que é o dia que tu fica só ouvindo música, que é o meu caso, né? Ou só lendo coisas divertidas. E isso vem de uma religião antiga, e saindo dos aspectos espirituais,
é um aspecto ergonômico, né, de desenvolvimento da sociedade. Já pensou se essas religiões antigas não tivessem inventado, por razões religiosas, o dia do descanso, né? A gente não se desenvolveria tanto. Olha os problemas que nós teríamos de saúde se as pessoas não aprendessem que a cada 6 dias tem que parar. Isso Então, não esses deixou de ser ensinamentos... uma conquista do movimento de trabalhadores também, não? Não, Tem essa questão religiosa, mas também exato, foi uma exato. conquista, não? Sim, mas é uma questão que a sociedade precisa, e daí volta ao ponto que a gente estava falando, né? É uma conquista dos trabalhadores, mas não deveria ser. Deveria ser uma conquista para os empregadores também. Porque eu, na Uma minha conquista quarentena, se humana. todos os dias são exatamente humana, não, e eu digo até para a produtividade das empresas, né? Porque eu, na minha quarentena, se todos os dias são exatamente iguais, eu perco a noção da passagem do tempo, eu perco o controle dessas coisas, eu não relaxo, eu não tenho aquela expectativa do dia do descanso. Então, isso até para a saúde dos trabalhadores, né, ou pensando nessa lógica do capital, né, a engrenagem das máquinas humanas precisa dessa lubrificação, precisa desse descanso. Então, é uma questão humana, é uma questão de produtividade, é uma questão de conquista dos direitos dos trabalhadores, mas não deveria ser. Deveria ser algo natural. Então é o tal do ganha-ganha, né? O empregador que acha que não dar descanso para o seu trabalhador tá ganhando alguma coisa, é até nessa lógica que ele vive da eficiência, do extrair o máximo de produtividade possível, até nessa lógica ele se perde, porque não funciona assim. As pessoas, para trabalhar melhor, elas precisam descansar. Não raras são as experiências de reduzir para 30 horas semanais ou até menos, e tu vê um aumento na produtividade da empresa. Porque as Ô, pessoas Rafael, felizes, elas produzem mais. sim, nesse sentido do que você está falando, e agora chegando mais perto da sua profissão enquanto auditor fiscal do trabalho e do seu olhar amplo, né, que você tem da questão, enfim, política, econômica do Brasil, fala um pouco para a gente o que aconteceu ultimamente, aí de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, em termos dessa perda de direitos trabalhistas e, portanto, perda, eu acho que a gente junta as coisas, né? Perda de direitos com perda de dignidade, né? O que aconteceu aí de uns anos para cá nessa questão da perda de direitos? Você cita algumas questões, por exemplo, como a questão da possibilidade do trabalhador entrar na justiça, que isso ficou bastante mais dificultado, enfim, várias outras questões. Nos fale um pouco sobre isso e como que você analisa essa questão enquanto auditor fiscal do trabalho. Eu respondo essas perguntas, né, com a minha vivência de auditor fiscal do trabalho, mas sempre respondendo como Rafael Pessoa, né, porque a posição da Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, ela varia conforme o governo, né, o que em alguma medida até pode, outra medida a gente tem que lembrar que é uma política de Estado, não uma política de governo, né, mas eu como Rafael, com essa minha observação, não só como auditor, mas como pessoa que acompanha o que vem acontecendo, se está cada vez mais se acreditando em pautas que sempre tiveram, né, então, essa questão de acabar com a CLT ou negociado sobre o legislado vem de sempre, né? Tu vai ver quando o Brasil estava bem, né, falando do ponto de vista econômico, já se falava disso. E daí quando entra a crise, se usa isso como argumento. O problema são os direitos trabalhistas, né? Porque a corda ela sempre arrebenta, né, no lado mais fraco. O lado mais fraco, infelizmente, são os trabalhadores. Então, essa lógica de que a crise é causada pelos direitos trabalhistas é uma grande falácia, né? É um grande equívoco, porque se fosse verdade, a gente não teria tido um momento que a gente era a sexta maior economia do mundo com plenos direitos trabalhistas. A lógica não fecha, né? Então, as crises no capitalismo, elas são cíclicas, elas sempre acontecem. O problema é quando vem a crise, se usa uma desculpa para tentar emplacar, né,
crenças, ideologias que de fato são, existem teóricos econômicos que acreditam de fato nisso, que o trabalhador sem direitos vai aumentar o bolo, né? Hoje em dia nem se fala mais de... Isso é engraçado, né? E, claro, eu não vivi na época do milagre econômico, da ditadura, quando falava que primeiro vamos crescer o bolo, depois dividir. Hoje em dia nem se fala sobre dividir o bolo, fala só sobre crescer o bolo. O importante é tirar os direitos trabalhistas para melhorar a economia. E se presume que automaticamente a divisão do bolo, ou as migalhas do bolo, né, vão vir para os trabalhadores. O que, bom, é um grande equívoco, né? Mas daí nós temos forças políticas, forças econômicas que acreditam, né, que isso pode ser melhor, e eu acredito que sim, isso pode ser melhor a curtíssimo prazo, mas não é algo sustentável. E a gente volta para o que a gente falou do meio ambiente, né? Tu fazer uma extração dos recursos naturais intensa, bom, no começo vai te dar uma grande riqueza, mas logo ali na frente tu vai sentir, né, uma população que não tem poder de compra é uma população empobrecida, e a pobreza é a mãe da violência, e ninguém quer um país violento, né? Quanto maior a desigualdade, maior a violência, e daí a própria população que não tem poder econômico não vai conseguir adquirir os produtos que estão sendo produzidos, né? O próprio Henry Ford, muito tempo atrás, quando ele aumentou o salário dos trabalhadores, ele disse: eu preciso que meus possam comprar o meu carro, né? Senão para quem que eu estou vendendo? Sim. Então, até do ponto de vista da sustentabilidade econômica, não segue uma lógica assim, com divisão de longo alcance, tu remover os direitos trabalhistas. Você e coloca, se vem dizendo Rafael, muito sobre... Sim. Você coloca, Rafael, a questão da hipossuficiência dos trabalhadores, não é? Como os trabalhadores como o lado fraco, né? O lado fraco. A corda puxa dos dois lados, e um lado vence e o outro perde. Mas não é paradoxal isso, no sentido de que os trabalhadores são... os trabalhadores é a imensa maioria, né? Nós estamos aí com a corda sendo puxada de cada lado. De um lado, dezenas de milhões de pessoas. Do outro lado, alguns milhares de pessoas. Por que o lado que tem menos força, teoricamente, na verdade tem muito mais força? Como é que se analisa isso? Essa relação é estranha, não? Eu acho que a resposta talvez seja até óbvia, mas, enfim, é uma coisa estranha. A resposta, ela pode parecer óbvia, né? Falar sobre enfim, a opressão do capital, mas ela não é tão simples assim. O problema é que a lógica matemática, ela não pode se aplicar em outras questões, né? Então, eu quero evitar falar um pouco sobre... Eu estou lendo muito sobre nazismo, holocausto, e bom, que a gente tinha milhares de judeus no campo de concentração para uma centena de soldados nazistas e não se revoltavam. E o Primo Levi, ele fala um negócio que é muito interessante, que ele diz que tu não pode usar uma lógica fora de um campo de concentração para dentro de um campo, porque lá as coisas funcionam diferente. Quer dizer, tu já tirou toda a humanidade daquelas pessoas, toda a esperança, as pessoas estão desnutridas, elas estão sem nenhuma expectativa, elas foram destruídas. Não é à toa que o primeiro livro dele é Se Isso é um Homem. Então, tu desacredita as pessoas. Então, as lógicas, a matemática, ela não se aplica aqui nesse cabo de guerra que a gente está falando, né? Entre os milhares de trabalhadores e os poucos grandes empregadores, porque o pequeno empregador também está prejudicado, ele também a corda também está rompendo no lado dele, né? O pequeno empregador. Ele também não consegue sustentar o seu empreendimento. Nós estamos discutindo aqui, de uma maneira até que me surpreende, como resgatar e como fortalecer a humanidade do humano, não é? Sim. Sim. Porque, eu sou um pouco utópico, né? Eu acredito numa renda universal. Eu acho que a gente precisa humanizar o ser humano, né? Uma frase que eu achei muito interessante sobre a pandemia
falando aqui da pandemia, que diz que o maior risco da pandemia é a baixa humanidade de algumas pessoas, né? Não é baixa imunidade, é baixa humanidade. Eu vi isso, realmente. Nós estamos vivendo um momento de baixa humanidade, baixíssima humanidade, né? Mas, enfim. Sim. Por falar nisso, Rafael, na questão da baixa humanidade ou da desumanização dos seres humanos, como é que você vê a questão da deficiência? Primeiramente, eu gostaria que você falasse da sua experiência pessoal enquanto uma pessoa com deficiência. Sim. Então, eu tenho uma doença degenerativa da retina, então eu nasci enxergando bem e fui perdendo a visão aos poucos. Não dá para dizer se isso é melhor, isso é pior, isso varia absolutamente de indivíduo para indivíduo, da sua situação socioeconômica, da sua situação familiar, dos apoios, né? Mas, para mim especificamente, eu tive uma grande vantagem, não só vindo de uma classe média branca, mas porque meus pais, eles acertaram uma coisa. Eles nunca colocaram aquela minha perda gradativa da visão como uma tragédia que tinha acontecido comigo. Era algo natural, né? Não, tu é assim, tu precisa de adaptações. Minha mãe, ela sempre fala de a vez que ela se acalmou mesmo, que foi num oftalmologista, o oftalmologista disse, olha, teu filho vai fazer de tudo, mas ele vai fazer de uma forma diferente, vai precisar de adaptações. Então foi me constituindo como pessoa que não me via como alguém que tinha sofrido uma tragédia pessoal, e sim que fazia parte da diversidade humana, e assim que era. E isso facilitou muitas coisas, sobre eu acreditar que eu poderia, né? E eu realmente enfrentava. Agora, o mundo, ele é diferente das nossas crenças, né? Então, a minha escolarização foi muito tranquila, adaptava aos materiais. Mas quando entrei na faculdade, eu já tive dificuldades. Eu fiz engenharia, teve professores que me falaram, com todas as letras, olha, Rafael, a gente não pode te expulsar da faculdade, mas a gente recomenda fortemente que tu desista do curso. E ainda assim eu me formei e passei num concurso para a própria universidade justamente para trabalhar no desenvolvimento de um núcleo de acessibilidade para tornar a faculdade acessível, né, e capacitar os professores a receber os alunos com deficiência, coisa que não tinha acontecido comigo, né. Então, assim, foi a primeira vantagem que eu tive em relação ao enfrentamento disso. E depois, quando eu me formei em engenharia, eu vi que não era aquela crença que eu tinha, que, bom, era só uma diversidade minha, porque a opressão do mundo se impõe, né? Então, quando eu fui procurar emprego como engenheiro, eu nunca encontrei emprego na iniciativa privada. Quando eu chegava lá para entrevista, viam a minha deficiência visual e não viam mais nada, né? Tudo que viam era um deficiente visual. Não era um engenheiro, não era alguém que sabia idioma estrangeiro, não era alguém que tinha uma boa capacidade comunicacional, não. Era um deficiente visual e ia para o fim da fila. Então eu me dei conta que naquele momento eu não tinha como conseguir emprego, eu tentava, me esforçava. E comecei a prestar concurso público, porque se houver acessibilidade na prova, bom, eu estou enfrentando uma prova e não um olhar discriminatório de um entrevistador, né? E foi nessa lógica que eu descobri a auditoria fiscal do trabalho. E me apaixonei de um jeito. Paixão assustadora, sabe? Quando eu li sobre as atribuições do cargo que eu não conhecia, eu pensei, é isso que eu quero da minha vida. E deu medo, porque eu pensei, eu vou fazer até passar. E daí daquele medo, meu Deus, e quando eu não passar, né? Mas eu pensei, eu vou fazer isso, e realmente eu dediquei a minha vida, né, fora do horário de trabalho, a estudar muito para esse concurso. Passei, e hoje eu justamente, né, já faz dos meus 10 anos de auditor, 8 anos, que eu trabalho justamente fiscalizando as empresas para contratarem trabalhadores com deficiência, para tentar minimizar, né, os danos que eu sofri, né, que eu não consegui emprego na área da engenharia porque eu tinha deficiência. E você falando, eu tenho bastante experiência no serviço público, já trabalhei em vários governos, mas sempre em cargos de comissão, né? Nunca fui concursado. Mas eu me lembro que na minha primeira experiência
foi na Prefeitura de Santo André, trabalhando lá, foi criada à época uma coordenadoria da pessoa com deficiência, e a gente trabalhava lá. Foi a primeira, que eu conheço, a primeira instância de governo voltada para políticas públicas para pessoas com deficiência. Isso foi em 92, no governo Celso Daniel, do falecido prefeito Celso Daniel de Santo André. E a gente tinha pouquíssima experiência na área de políticas públicas nessa área, eu pessoalmente, muito pouca experiência, e a gente confundia um pouco a política pública com o atendimento, porque o que existia antes era o atender individualmente pessoas com deficiência e resolver problemas, tentar resolver alguns problemas pessoais e tal, e não numa visão mais de política pública. Mas isso foi muito interessante para mim, foi muito rico. E eu lembro muito fortemente, uma coisa que me marcou, um rapaz com deficiência física que, enfim, chegou a nós, e ele disse uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: o deficiente sai mais cedo e chega mais tarde, né? E nisso ele resumiu toda essa questão da absoluta não equiparação de oportunidades que nós, pessoas com deficiência, temos, e isso que você acaba de falar. E ele era um rapaz pobre, né? Ele é um rapaz pobre. E isso é ainda mais agudo, absolutamente mais agudo, quando nós colocamos quando uma só pessoa vivencia a pobreza e a deficiência, né? Isso que você acaba de colocar é absolutamente significativo. Como é que você, no seu papel de auditor, como é que você tem visto e como você tem atuado na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Bom, a deficiência é muito associada à pobreza também, né? Isso tem estudos internacionais que demonstram, né? Então, realmente, tem muito mais pessoas com deficiência em situações mais vulneráveis, né? De mais pobreza. E as empresas, nessa área específica, nós, a Auditoria Fiscal do Trabalho, isso a gente faz no Brasil todo, né? A gente cobra, sim, o cumprimento da legislação com rigor, as multas podem ser bastante altas, porque não é uma benesse que a empresa está fazendo às pessoas com deficiência, é uma obrigação, faz parte, né, da nossa Constituição Federal, de transformar a sociedade mais igualitária, né? A gente precisa dessas ações afirmativas por hora, mas não basta só contratar pessoas com deficiência, né? As empresas têm que compreender o que são as pessoas com deficiência. E por que compreender? Porque é justamente isso, ele sai antes de casa, né, e chega depois em casa, como isso que tu colocou. O trabalhador com deficiência, o empregador que vai contratar um trabalhador com deficiência, ele tem que compreender que a lógica da exclusão que a pessoa com deficiência sofreu a vida toda, às vezes até da escola, eu dei meu exemplo na universidade, né, mas até na escola, quando for entrevistar um trabalhador, aqueles pré-requisitos que tu normalmente exige, vão precisar ser flexibilizados. Porque sim, é um grupo vulnerável, né? Então, na lógica do pleno emprego, a gente viu isso muito, né? Quando a gente vivia em praticamente pleno emprego, as empresas elevavam os seus níveis de exigência. Precisa de ensino médio completo para determinada função. Quando, na verdade, naquela função a pessoa não precisava nem de alfabetização para exercer. Mas, claro, numa lógica de pleno emprego, eles elevam porque, já está todo mundo empregado. Agora, quando isso muda, ou quando vamos trabalhar com um grupo vulnerável, a gente tem que refletir. Precisa dessa exigência de escolarização? Será que uma pessoa com deficiência intelectual não alfabetizável também não conseguiria exercer? Provavelmente conseguiria. Então, a primeira questão é entender de onde vêm essas pessoas. E a segunda é entender exatamente isso, que as pessoas com deficiência, pela própria definição de pessoa com deficiência, são pessoas que têm limitações. Então, uma empresa que busca, de fato, contratar pessoas com deficiência, e isso na auditoria a gente esclarece, cobra que as empresas façam um programa de inclusão, porque não basta só o gestor saber, tem que todo mundo saber, inclusive fazer sensibilizações dentro da organização,
sensibilizar os diretores, gestores, que é algo também muito importante, que as pessoas com deficiência, por definição, têm limitações e não conseguem fazer tudo. Eu mesmo, como auditor fiscal do trabalho, não consigo fazer 100% das atividades, mas consigo fazer com extremamente eficiência 80% delas. Eu não mereço ser auditor fiscal do trabalho? Claro que eu mereço. Mas a pessoa com deficiência, por definição, ela tem limitações e talvez não consiga fazer tudo. Isso a organização empresarial tem que entender quando contrata uma pessoa com deficiência. E em segundo ponto é que essa pessoa precisa de adaptações. Às vezes vai ter um custo um pouco mais alto, vai. Sim. Quando você fala quando a gente fala da lei de cotas, é uma ação afirmativa, né? Então, pelo que você está colocando, eu entendo, e se for isso, eu sou plenamente a favor, e acho que sim, que a gente deve caminhar na construção de uma política de ação afirmativa que vá para além da lei de cotas, né? Por exemplo, hoje nós temos alguma coisa de ação afirmativa de lei de cotas, acho que tinha, né? O ex-ministro assinou alguma coisa, uma portaria retirando, na pós-graduação de pessoas com deficiência, indígenas e tal. E outras ações afirmativas. Por exemplo, no caso, e você mesmo coloca aí no seu relato, que daqui a pouco eu vou adentrar nisso, eu, por exemplo, sou uma pessoa, uso cadeira de rodas, tenho cadeira de rodas motorizada, uma coisa... Hoje o SUS fornece esse tipo de equipamento, eu tenho o privilégio de poder comprar cadeiras de boa qualidade e tal, tenho várias, e, enfim, mas a questão, por exemplo, no meu caso, a mobilidade é muito complicada. Se eu tivesse, no meu trabalho, que bater cartão, pegar 2 conduções, seria complicadíssimo. E olha que eu moro na cidade de São Paulo, quero acreditar que é a cidade onde os níveis de acessibilidade no transporte, no meio urbano, estejam mais avançados aí do que qualquer outra cidade, pelo que eu conheço. Mesmo assim, e eu moro numa região privilegiada também, então. Mas uma pessoa que mora na periferia, que trabalha, ela pode ter sido contemplada pela lei de cotas, está no trabalho, numa empresa, mas se não existirem outras ações afirmativas discriminatórias no bom sentido, né? Que discrimine aquela pessoa para uma ação afirmativa, essa política de inclusão, ela é falha, ela não fecha o ciclo, né? Se ela não tiver, por exemplo, acesso a bons equipamentos de tecnologia assistiva, a acessibilidade plena no meio urbano, e etc., né? Ela não vai estar, o círculo não fecha. O círculo da inclusão no mercado de trabalho não fecha, não é? É a questão do paradigma da integração e paradigma da inclusão, né? No paradigma da integração, a empresa abre a vaga para a pessoa com deficiência e ela que se vire lá dentro, né? Ou seja, tu é um trabalhador como todos os outros, né? Essa terrível falácia da falsa inclusão. Todos os meus trabalhadores são iguais, quando na verdade não são. Então, o paradigma da inclusão diz o seguinte: não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à minha empresa, ou eu só contratar pessoas adaptadas à realidade da minha empresa. O paradigma da inclusão e o verdadeiro espírito da lei de cotas é a empresa e a sociedade compreender que ela precisa se adaptar para acolher toda a diversidade humana. Uma pessoa com deficiência, ela pode ter limitações físicas, motoras, intelectuais, sensoriais, mas ela tem os mesmos direitos que todo mundo. E o problema, a deficiência, do ponto de vista pejorativo da palavra, não está na pessoa, e sim na sociedade que não foi pensada para todo mundo. É um erro, né? Todo mundo tem direito, independente de quem seja, independente de cor, de origem, de convicção religiosa, política. Essa questão que você coloca agora, e a gente está falando das pessoas com deficiência e de todas essas dificuldades, da exclusão, e você até um pouco atrás usou o termo opressão, né? Em que se aproxima, Rafael, ou não, enfim, em que se aproxima essa exclusão, opressão das pessoas com deficiência com outros grupos? Por exemplo, a questão dos negros, a questão das mulheres, onde se aproxima,
a um intercruzamento dessas questões? Como é que você analisa isso? E até mesmo em termos de É interessante, inclusão no né? mercado de trabalho. Uhum. Assim, eu posso falar sobre a minha experiência, né? Eu não sou um estudioso dessa área, mas eu vejo algumas diferenças e muitas outras semelhanças, né? O que eu acho muito opressor contra, por exemplo, a população preta é que, diferente da deficiência, não existe uma desculpa. Quer dizer, eu não vou contratar um deficiente porque é mais caro. E muitas vezes é mais caro. Um trabalhador preto, ele não tem isso. Então, todas aquelas cortinas, né, todos aqueles véus de falsas razões que as empresas justificam para não contratar pessoas com deficiência, e eu insisto, são falsas, tu não consegue se aplicar à exclusão contra o preto, né? Fica evidente Ou a mulher, que é né? pura... Ou a mulher. Não, a mulher ainda tem aquela questão, ela pode engravidar, enfim. Mas contra a população preta não existe nada que se possa dizer. Não existe nada. E a opressão está aí. E serve como um recorte para demonstrar que para a mulher, para a pessoa com deficiência, também são discriminações. São travestidas, não sei se pode mais usar essa palavra, mas são escondidas em justificativas. A minha empresa não comporta, não tem pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tudo que não são verdades, né? Quando na verdade tu tá escondendo a verdade, né? Que para a população preta, quando a gente olha os dados da RAIS, fica muito claro que a empresa não quer essas pessoas lá dentro. Quando eu digo uma A empresa vai empresa contratar até pessoas com quer, né? deficiência, A empresa até quer as pessoas pretas, só que na base da pirâmide, sim, nos não é? cargos, claro, Não é? exato, Até exato, com quer. menores salários, sim, sim, é diferente, também tem essa diferença, né? Claro, a pessoa com deficiência também, em regra, vai para a base da pirâmide, mas Também, muitas vezes a porta está mais fechada para entrar, né? sim. Quando eu digo que... Quando vem uma empresa e diz, olha, não... Tá, mas tu poderia contratar um cadeirante? Não, aqui não é acessível. E um surdo? Ninguém entende Libras. E um deficiente visual? Não conheço como adaptar. Eu falo, olha, tu não está procurando pessoas com deficiência de fato, porque as pessoas com deficiência têm limitações e necessitam de adaptações. Se tu quer de fato que essas pessoas estejam na sua organização, tu precisa adaptar o teu ambiente. Eu costumo dizer que tu não encontra um estacionamento para carros onde o carro tem que subir uma escada para entrar no estacionamento. Não Sim. existe. Porque o estacionamento foi projetado para receber carros. Agora tu vê uma infinidade de prédios que não tem rampa para o cadeirante. O que está dizendo isso, né, nesse projeto Eu sempre arquitetônico? faço essa relação, Rafael, sempre faço essa relação mas só para concluir, o supermercado, que a pessoa vai de carrinho, não tem degrau lá. Perfeito. Perfeito. Então, essa lógica desse projeto arquitetônico, ele foi constituído para que essas pessoas não entrem. É isso que ele foi feito, né? É um estacionamento para carros com uma escada, é um supermercado onde o carrinho tem que subir uma escada. Ele é projetado para que os carrinhos, que as pessoas pensem. Pelo que você fala, não é um problema técnico, né? Porque muitas pessoas dizem que a questão da acessibilidade é uma questão técnica. E eu acredito que é uma questão política, né? É uma questão de desenvolvimento civilizatório, né? De humanidade, né? Acho que a gente subiu vários degraus, a gente está descendo um ou outro, mas tem muito mais degrau para subir, né? Ter essa percepção de que, independentemente da compleição física, todo mundo tem direito a acesso. E se algumas pessoas não estão acessando, não é que elas têm menos direito ou que é uma tragédia pessoal delas. É porque a sociedade falhou em projetar ambientes para todo mundo. Uhum. Nesse sentido, Rafael, do que você tem colocado aí nos últimos minutos, eu gostaria de citar um outro texto seu, que você fala sobre a visita que você fez a uma empresa onde havia uma recepção, né, onde uma profissional da empresa recebe candidatos ao trabalho naquela empresa, candidatos com deficiência.
E aí você fala de várias pessoas, né? Você coloca no seu texto lá nomes fictícios, mas você conta breves histórias, pequenas histórias de cada uma das pessoas. E uma que me impressionou muito, me tocou muito, foi a história da Carol, né, que é uma menina cadeirante. Você lembra desse texto? Não lembro qual texto é, mas se tu começar a falar, eu vou lembrar qual é a história. Então, mas uma coisa que me tocou muito foi que você conta que era uma menina que cadeirante, usava, aliás, cadeira motorizada também, e que chegou com grande dificuldade na empresa, né? Parece que teve que pegar várias conduções e tal, e aquela história saiu muito mais cedo de casa para chegar lá. Você até descreve que era um dia de muito calor e você chegou num carro com ar-condicionado. Você faz de uma maneira brilhante esses paralelos, né? E aí a menina chegou e você conta que a maior preocupação dela é se ela poderia a maior preocupação dela era se a caneca que ela ganharia, que ela ganhou da empresa, seria uma caneca de plástico ou de cerâmica. Porque se fosse de plástico, ela se recusaria a usar em razão das questões ecológicas e tal, era uma estudante de biologia. Interessante, aí você coloca que o mundo não estava preocupado com a Carol, mas a Carol estava preocupada com o mundo. Eu achei isso muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. E é bem isso que acontece, né? Sim. É bem isso que acontece. É um esforço cotidiano de desumanização das pessoas com deficiência. E nós lutamos pela nossa humanização. Sim, sim. Eu me emociono toda vez. Tu falou que eu já quase começo a chorar. Eu brinco que eu uso óculos escuros para as pessoas não verem que eu tô chorando, né? Mas essa, inclusive, foi a última fiscalização que eu fiz dirigida, né? Eu até comento que foi o primeiro caso de Covid-19 no estado, que a gente estava indo lá para aquela cidade. Uhum. E eu queria contar um pouco como é que eu escrevo essas histórias. Até porque houve uma transformação dentro de mim, sabe? E essa humanização, ela é muito importante, ela é muito rica em todos os sentidos. No começo, e eu confesso que era assim que eu via, eu, muito cartesiano, vindo da engenharia, as minhas fiscalizações, eu ficava feliz quando eu cumpria a meta, quando eu tinha números de contratação, né? Porque muitas vezes tu não vê as pessoas nas fiscalizações indiretas, e eu ficava aliviado quando as cotas eram preenchidas. E minha ex-mulher sempre dizia, tu não tem que ficar aliviado, tu tem que saber extrair prazer disso, né? Entender o que está acontecendo. E claro, com terapia, com muita leitura, até com amadurecimento, né? Eu comecei a me tornar uma pessoa mais humana, né? Existe isso, né? Se tornar uma pessoa mais humana. E eu comecei a me sensibilizar muito mais com as histórias que aconteciam nas minhas fiscalizações. E eu comecei a dar um olhar muito mais nobre, muito mais humano para o que estava acontecendo. Eu comecei a de fato sentir. Uma coisa é tu perceber, tu entender, outra coisa é tu sentir. E eu comecei a sentir o que estava acontecendo nas fiscalizações. E uma vez, uma gerente de recursos humanos contou das histórias lindas que tinham acontecido na fiscalização, em decorrência da fiscalização, né, das transformações de realidades, porque eu sempre digo, né, as empresas que cumprem a cota não reclamam da lei de cotas, falam muito bem, né, e era mais um caso, e estava falando sobre os resgates de cidadania que aconteceram, e a empregadora disse, eu queria que mais gente soubesse disso. E eu tinha uma colega que era meio dura, que dizia, Rafael, é um crime tu não contar essas histórias. E daí, desde então, desde que ela falou isso, eu terminava a fiscalização e eu correndo ia lá no Facebook e dizia pro mundo o que tinha acontecido, né? Quem mudou, claro, sempre com nomes ficcionais, também nunca dizendo o nome da empresa, porque a empresa hoje está bem, amanhã pode não estar tão bem. Então, para resguardar tudo isso, sempre com nomes ficcionais. E muita gente começou a compartilhar, eu comecei a ver que isso era importante para muitas pessoas também, para ver das possibilidades. Porque às vezes a gente vê, tem reserva de cotas para pessoas com deficiência. E uma pessoa com deficiência de verdade, do mundo real, às vezes pensa, não, essa é cota para aquele super-herói que eu vi lá no programa da TV, que não tem os 2 braços e dirige um avião. Eu tenho limitações, eu preciso até de ajuda no banheiro. Não é para mim. Então esses relatos, eles mostram que assim, são para as pessoas com deficiência de verdade, não são para aquelas pessoas com superpoderes.
e como transforma, né, a sua autoimagem, como as famílias delas veem, e como isso me toca. E eu comecei a publicar no Facebook. E já faz um mês, mais ou menos, 2 meses, que eu comecei a procurar alguma editora para publicar, né, transformar isso num livro, porque eu acho que é uma ferramenta importante de sensibilização, né, de entender as histórias reais que acontecem graças à lei de cotas. Então, né, quem está assistindo a live, convido a entrar lá no meu Facebook, pode olhar todas as histórias, e estou procurando alguma editora que tenha interesse em fazer essa publicação, né, e assim que a pandemia terminar, buscar fazer algum tipo de lançamento, assim. Interessante, bem interessante. Rafael, eu queria aproveitar também te perguntar uma outra coisa. Você fez parte do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, não? Isso, eu ainda sou suplente pela Você está Secretaria lá? de Trabalho, sim. Tá. Como é que você tem acompanhado as reuniões? Eu não sabia que você era suplente, mas como é que você vê o papel do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência? Como é que você tem acompanhado isso? Sobretudo nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Olha, eu vejo que o Conselho está fazendo um bom trabalho. Não está tendo reuniões do Conselho desde que foi decretada, né, a pandemia. Não tem tido reuniões presenciais e, por uma lógica de acessibilidade, até então, todas as reuniões, né, ordinárias foram suspensas. Mas, ainda assim, a gente tem um grupo de WhatsApp onde muita coisa está sendo trabalhada, muitas notas estão sendo feitas, e olha, Sim. eu nunca trabalhei tanto pelo Conselho quanto nos primeiros meses da pandemia, porque era muita coisa para se adaptar, porque o mundo mudou, né? E as pessoas com deficiência não podem de forma alguma ser deixadas de lado, ser colocadas para trás, né? Então, muitas adaptações, muitas interpretações, muitos textos de leis e políticas públicas que não eram favoráveis, né, ou não eram adequados à realidade das pessoas com deficiência, foram contestados, muitos pareceres foram emitidos, e eu vejo que o Conselho ele tem exercido muito bem esse papel de fazer um aconselhamento, né, do que está sendo feito. Agora, como o poder público vai acatar isso ou não, bom, isso depende do governante, né, federal, estadual, municipal. Mas a gente tem se esforçado muito, e às vezes de uma forma bastante contundente, né, contra alguns retrocessos que são realmente inaceitáveis, né. Eu tenho admirado bastante, eu tenho acompanhado também o trabalho do Conselho e tenho admirado bastante. Inclusive, um dia desses escrevi para o Marquinhos, né, que é o atual presidente, realmente Presidente, sim. elogiando o trabalho dele. Acho que ele tem tido uma postura bastante firme nessa situação. Sim. É curioso também, uma coisa que me incomoda e é de difícil discussão, mas é a questão de que, no caso do Marquinhos, acabo de falar que o admiro, que o trabalho dele é um trabalho agora no Conselho, e aliás já de muito tempo, eu já conheço o Marquinhos há muito tempo, é um trabalho bastante sério, bastante empenhado, mas ele não é uma pessoa com deficiência, né? Ele não é uma pessoa com deficiência. E é até muito comum, né, nós encontrarmos em várias instâncias governamentais, do terceiro setor, organizações e instâncias de governo voltadas para a questão da pessoa com deficiência, mas que não são encabeçadas por pessoas com deficiência, né? Que parece ser um paradoxo, parece ser uma coisa esdrúxula, né? Se a gente coloca isso em outro campo, no campo da raça ou no campo de gênero, ficaria absolutamente estranho termos uma instância de políticas para as mulheres dirigidas por homens ou para pessoas negras dirigidas por brancos. Como é que você vê isso no campo da deficiência? Sim. Engraçado, né? É uma reflexão que tu tá trazendo que para mim é nova, na verdade. Porque a tua argumentação me parece muito boa. Eu gosto muito do trabalho do Marco como presidente do CONAD, acho que é exemplar o trabalho que ele faz, Sim. extremamente dedicado. Ele atua, né, junto às Pestalozes há muito tempo, mas realmente não é uma pessoa com deficiência. E eu vou te dizer que até então
eu entendia que não havia um grande problema. Havia, sim, havia um descompasso, não me refiro a ele, né, mas a essa lógica que tu me traz. Porque eu via que o nada sobre nós, sem nós, não não pode ser sem nós, né? Mas não apenas nós. E ter pessoas sem deficiência também Essa é uma lutando a pergunta. favor. Sim, Uhum. e lutando a favor, eu não via problema, né? Às vezes, e nem presidindo. Mas agora o que tu me traz, essa argumentação, quando tu faz esse paralelismo, né, com o movimento preto, o movimento das mulheres, realmente aparece uma grande estranheza, né? Acho que tu me convenceu. Acho que, embora, né, nesse caso não haja prejuízo, acho que sim, a gente precisa se esforçar com mais empenho para que a presidência, né, de uma série de entidades seja que trata da questão da pessoa com deficiência seja feita por pessoa com deficiência, até por uma questão de simbolismo mesmo, né? Eu acho que essa tua pergunta, na verdade, me convenceu. Você sabe, Rafael, que isso sempre me incomodou um bocadinho, sabe? Mas no 3 de dezembro, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no passado, eu fui a um evento, e nem vou falar qual, justamente para comemorar o 3 de dezembro. E na mesa de abertura, era um evento grande, com centenas de pessoas, na mesa de abertura desse evento, não havia nenhuma pessoa com deficiência. Nenhuma. Eram 5 pessoas na mesa de abertura e nenhuma com deficiência. E aí, uma coisa que me deixou. E eram pessoas empenhadas, sérias e tal. Mas uma coisa que me deixou absolutamente indignado foi que uma dessas pessoas, sem deficiência, disse: nada sobre nós sem nós. Aí eu falei: nós quem, cara pálida? Aquilo me deixou muito incomodado, muito incomodado. E desde então eu tenho sido um pouco mais crítico a isso, né? Que acho que, na verdade, é uma questão de ocupação. De ocupação. É uma palavra que politicamente eu acho muito forte e que ainda não foi sequestrada pelo conservadorismo, né, como muitas outras acabam sendo. A própria palavra inclusão, eu acho que já foi sequestrada. Mas eu acho que nós, pessoas com deficiência, temos que ocupar, né? Ocupar politicamente, fisicamente, emblematicamente, todos os espaços, né? E esse é um grande desafio que nós temos pela frente, né? Mas, Rafael, nós temos ainda alguns poucos minutos para conversar, e eu queria uma questão que me preocupa bastante, e eu tenho tentado trabalhar isso e estudado, e posteriormente até gostaria de conversar com você sobre isso. E você tem alguma especialização na área de saúde e segurança do trabalhador, é isso? Isso. E você sabe, não sei se aí no Rio Grande do Sul se usa o termo café com leite, para aquelas crianças que brincam, mas não vale nada, Sim. sabe? Né? E eu tenho usado esse termo para pessoas com deficiência na questão da segurança do trabalho, né? Eu já há muito tempo trabalho em edifícios, em prédios com muitos andares e tal. E quando tem aqueles treinamentos de evacuação e tal, as pessoas com deficiência são café com leite. A gente sai antes, não, vocês não precisam participar, né? Eu acho isso uma afronta à dignidade, uma afronta, um assinte à nossa dignidade, né? Como se a gente não valesse nada e se o prédio pegar fogo, dane-se, né? Como é que você vê isso? Você tem um olhar para essa questão? Enfim. Tu me traz um aspecto bem complexo, na verdade, até porque, na verdade, a pessoa com deficiência deveria ser, inclusive, um foco, né, nessa questão da evacuação, né? Exatamente. Como é que vamos fazer com o nosso colega com deficiência? Exatamente. Essa questão específica não tinha chegado até mim. Claro, chega um monte de outras questões. A gente sempre costuma dizer que um ambiente seguro, né, e saudável para um trabalhador com deficiência e acessível, também é seguro e saudável e acessível para os outros trabalhadores, né? Então, sem dúvida, a pessoa com deficiência, ela também está exposta a riscos,
Às vezes, alguns riscos são específicos a ela, e os programas de saúde do trabalhador e segurança têm que contemplar essa diversidade, né? Porque muitas vezes os programas gerenciais de saúde e segurança, eles usam uma coisa chamada grupo homogêneo de exposição, né? Ou seja, coloca todo mundo no mesmo saco. Com a expectativa que as pessoas são todas meio que iguais, né? Para determinado O saco não é acessível. Exato. Só que o saco não entra algumas pessoas, né? Que estão lá na empresa trabalhando, inclusive, né? Uhum. E isso é uma linha muito delicada, né? Porque às vezes a lógica mais fácil é não botar essa pessoa para trabalhar. Muita empresa diz, aqui o ambiente é insalubre ou perigoso, então não posso ter trabalhadores com deficiência. Porque coloca novamente a pessoa com deficiência no café com leite, né? Como se fosse um menor de idade. O menor, sim, o menor tem que ser protegido de um ambiente insalubre e perigoso. É ilegal ele trabalhar nesse ambiente. Mas uma pessoa com deficiência, não. Ela tem direito ao trabalho, os trabalhos eles têm riscos, mas os riscos têm que ser eliminados e minimizados para as pessoas sem deficiência e também para as pessoas com deficiência, né? E não guarda nenhuma lógica. Eu projeto uma fábrica, mas eu não posso trazer trabalhadores porque o ambiente é perigoso. O ideal seria isso, né? Vamos fazer a fábrica deixar de ser perigosa para depois entrarem os trabalhadores. Mas eles pensam só nisso para o trabalhador com deficiência. Que, de novo, né, é um véu da discriminação, do capacitismo. Eu quero usar uma desculpa para não colocar essa pessoa que não me é interessante lá dentro. Quando, na verdade, eu deveria mover, né, os recursos para que o ambiente se tornasse mais seguro para a pessoa com deficiência e para as pessoas sem deficiência também. Essa questão é como o secretário da pessoa com deficiência aqui de São Paulo, meu amigo Cid Torquato, ele tem colocado que as questões relativas à inclusão das pessoas com deficiência vão se sofisticando, né? E nós, pessoas com deficiência, sim, temos que estar preparados para essa sofisticação, né? Essa questão da segurança, acho que é uma delas. Olha, Rafael, nosso tempo já estourou, acho que a gente poderia conversar mais umas 2 horas, pelo menos, né? Eu até tranquilamente. Tinha aqui outras questões para te colocar, mas infelizmente a gente tem que obedecer aqui ao nosso tempo. Eu quero te agradecer muito, foi um grande prazer entrevistar você, te conhecer, e eu quero manter contato, se você me prazer permite, foi meu. Conversarmos mais. Por favor. Muito obrigado. Vai ser muito ótimo. Obrigado. Muito obrigado, Luan, pelo trabalho, e quero convidar a todos para a próxima entrevista aqui do nosso programa, da Câmara Paulista pela Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, e teremos a próxima entrevista com Sandra Ramalhoso, que é a coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo. Muito obrigado a todos, a todas, e até a próxima entrevista. Um abraço.